Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Luana, professora de língua portuguesa. Esta é a aula de número 40 e iremos falar sobre concordância verbal. Para isso, vamos ao slide. Observe a imagem. Vamos observar também a frase que está presente. Nós vai? Nós vai? Como assim? Será que há problema de concordância nesta frase? Vamos ver como esta frase ficaria se fosse escrita de uma outra maneira. Observe. Nós vamos. Agora sim. Vejam que o verbo está concordando com o sujeito. Na aula anterior, você viu um pouco a respeito de sujeito e predicado. Agora, vamos observar como devemos fazer a concordância verbal. Para isso, vamos observar sempre o sujeito. Agora sim, percebemos que o verbo está concordando com o sujeito. Em aulas anteriores, já trabalhamos um pouco a respeito de sujeito e predicado. Agora, vamos ver como devemos fazer a concordância verbal de forma adequada. Vemos agora nesta frase que o verbo ele está concordando com o sujeito, diferentemente da frase como estava anteriormente. Agora, vamos ver algumas observações e definições para entendermos melhor este conteúdo. Vamos lá! O que é concordância verbal? Concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também estará. Vemos aqui, queridos, que nós temos a primeira regra para concordância verbal. Vamos observar muito a respeito do sujeito. Vamos à leitura de uma tirinha. Observe. Meu pai e eu somos muito parecidos em muitas coisas, Camilo. Eu não gosto de contas de matemática. Ele detesta de contas de luz, água, telefone. Vamos verificar aqui o sujeito e o predicado. Observe. Meu pai e eu. Identificamos aqui um sujeito composto. Portanto, o verbo há de concordar com o sujeito composto. Por isso, somos. Meu pai e eu somos parecidos. Vimos aqui que o verbo está concordando com o sujeito. Próximo quadrinho. Eu não gosto. Veja que o verbo gostar está concordando com o sujeito simples. Eu não gosto. E o próximo. Ele detesta. Mais uma vez, identificamos aqui o sujeito, que é ele, e o verbo detestar, que está concordando com o sujeito. Observe aqui algumas outras definições. Vamos verificar agora um texto e vamos verificar agora como há de fazer a concordância de forma adequada dentro dele. Observe a leitura do texto. Fragmento de texto. Crônica Mãe com Medo de Lagartixa. Ana Maria Machado. Um dia, resolveram pregar uma peça nela. Na saída da escola, tinha um vendedor de bala, estalinho, pirulito e brinquedo. Brinquedos gozados, baratas e aranhas de plástico, lagartixas de mentirinha. Compraram duas e levaram para casa. Puseram uma na gaveta, outra na prateleira ao lado. Quando ela chegou do trabalho e foi mudar a roupa, foi um susto. Quer dizer, primeiro foi: ai, me ajudem, Antônio, Luísa, João. Depois foram 2 sustos. Depressa, vem cá todo mundo. Os meninos foram correndo e viram a mãe tremendo. Uma lagartixa horrorosa subiu pelo meu braço e correu para a gaveta. E tem outra medonha ali na prateleira. Pelo amor de Deus, vocês peguem esses bichos horríveis que eu não quero nem ver. Observem, crianças, que nós deixamos aqui alguns verbos em destaque para que nós pudéssemos verificar o sujeito e estabelecermos a concordância. Observem os verbos em destaque. Um dia, resolveram. Olha o verbo aqui, resolveram. Quem resolveu? Outro verbo, comprar. Quem comprou? Ir, levar. Quem levou? Observem que para identificarmos o sujeito, devemos observar o verbo,
sabermos de quem nós estamos falando e aí sim fazermos a concordância de forma adequada. Observem sempre a leitura dos verbos. Agora vamos analisarmos essas frases de acordo com a concordância. Observem. Os verbos resolveram, compraram, levaram e puseram, eles estão se referindo aos filhos da mãe, Antônio, Luísa e João. Percebam que ao olharmos para estes verbos, muitas vezes não encontramos referência alguma, mas, de acordo com o contexto, iremos perceber que eles estão se referindo aos filhos da mãe. Observe mais uma definição. Atente-se, quando o sujeito está no plural, o verbo deverá estar no plural. Quando o verbo estiver no singular, o verbo também estará no singular. Agora, crianças, vamos ver pelo menos duas regras para estabelecermos a concordância verbal. Observem. Primeira regra: o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Exemplo: Antônio, Luísa e João compraram 2 e levaram para casa. Percebam o verbo comprar. Perguntamos a ele: quem comprou 2 e levou para casa? Temos a resposta: Antônio, Luísa e João. Como nós temos 3 núcleos do sujeito, então nós temos o sujeito composto. Neste caso, o verbo ficará no plural. Exemplo 2. Quando ela chegou do trabalho e foi mudar a roupa. Opa! Percebemos aqui 2 verbos. Chegou e foi. Perguntamos: quem chegou e quem foi mudar a roupa? Ela. Como nós temos apenas um núcleo do sujeito, então nós temos o sujeito simples. Nesse caso, o verbo ficará no singular. Observe agora mais uma regra. Regra 2. O núcleo do sujeito é substantivo coletivo. Quando isso ocorre, o verbo concorda com o substantivo coletivo. Veja o exemplo. A multidão assistiu ao filme. Identificamos o verbo e perguntamos: quem assistiu ao filme? A multidão. Como nós temos apenas um núcleo do sujeito, nós temos um sujeito simples, que vai concordar com o verbo. Vejam que, por mais que a palavra multidão possa designar um grupo de pessoas, ela está no singular. Portanto, o verbo também estará no singular. Cuidado! Temos aqui uma exceção. Observe esta exceção. É preciso atentar para o seguinte: se o coletivo vier especificado ou modificado por uma locução adjetiva, o verbo pode ficar no singular ou ir para o plural. Nós temos 2 formas. Vejamos. Um cardume de sardinhas lutava contra as fortes ondas. Veja que neste caso nós temos aqui um núcleo do sujeito que é cardume. Veja que aqui nós temos o verbo que está concordando com esse núcleo, no caso, lutava. Observe a frase. Um cardume de sardinhas lutava contra as fortes ondas. Ou nós iremos ter uma outra forma. Um cardume de sardinhas lutavam contra as fortes ondas. Observe que aqui o verbo está concordando com o elemento especificador. Cardume de quê? De sardinhas. Veja que esse elemento especificador de sardinhas altera a concordância do verbo lutar. Esta é uma exceção. Muito cuidado. Agora, vamos ao exercitando para sabermos se realmente nós aprendemos sobre concordância verbal. Observe. Substitua as palavras ou expressões em negrito pelas que estão entre parênteses. Frase: a gente não tem ninguém. Vamos agora substituir a gente por nós e verificarmos a concordância. Nós não temos ninguém. Todas as vezes que você for mudar o sujeito e se tratar de um sujeito simples para um sujeito composto, ou de uma palavra que esteja no singular ou plural, devemos fazer a concordância também das palavras que estão ao redor e que fazem sentido para a frase, ok? Vamos lá. Próxima frase. A fé não falta a esse povo. Vamos verificar agora que ao invés de você alternar, você vai acrescentar a palavra esperança. Vamos verificar como esta frase ficaria. A fé e a esperança não faltam a este povo.
Vejam que aqui nós temos dois núcleos do sujeito. Portanto, o verbo também tem que sofrer alterações para poder concordar com o sujeito composto. Vamos ver mais uma frase. Observem. Tu não sabes o que aconteceu. Vamos substituir o tu por vós e verificarmos como fica a concordância. Vós não sabeis o que aconteceu. Vejam que todas as vezes que vamos estabelecer a concordância verbal, devemos observar principalmente o sujeito. É ele que vai nortear você para que você possa estabelecer a concordância verbal de maneira correta. Esta foi uma aula a respeito de concordância verbal. Para você rever a esta e a outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Bons estudos!